Bem-vindos para mais um episódio do Utopia Podcast. Aqui quem fala é o Caio Paiva. E neste episódio, dando continuidade a essa nossa sequência de episódios sobre assuntos relacionados à justiça criminal, no episódio anterior falamos de um problema especificamente de direito penal, um problema de aplicação da pena, um problema especificamente de afastamento ou aplicação de uma causa de diminuição de pena, no caso do chamado tráfico privilegiado de drogas. No episódio de hoje falaremos de um problema da prática do processo penal. Imagine só que você está numa audiência de custódia e ao final dessa audiência de custódia, o juiz acolhe o pedido do Ministério Público, indefere assim o seu pedido de liberdade e converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. A audiência de custódia terminou, você saiu deste ato com uma cópia da ata da audiência e você quer, defendendo o seu cliente, se é advogado, ou seu assistido, se é um membro da Defensoria Pública, impugnar aquela decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Você, o seu cliente assistido, discordam daquela prisão preventiva e querem impugná-la. Por meio de qual instrumento processual você pode impugnar essa decisão que decreta a prisão preventiva? Não existe uma espécie recursal para você manejar contra essa decisão. Como se trata de uma prisão, o expediente do processo penal que você vai utilizar é o habeas corpus. Isso parece muito óbvio. Contra uma decisão que decreta a prisão preventiva, adotada pelo juízo de primeira instância, parece muito óbvio que o instrumento processual que você vai utilizar é o habeas corpus para o tribunal de segunda instância. Pode ser um tribunal de justiça estadual ou um tribunal regional federal. O que acontece, porém, em muitos casos, talvez já aconteceu, inclusive, com você no exercício da advocacia criminal ou no exercício da atividade da Defensoria Pública em matéria criminal. Você impetra o habeas corpus. O tribunal, porém, não conhece do habeas corpus. E isso porque, para o tribunal, você deveria antes ter esgotado aquela instância ordinária, a instância inicial, a primeira instância. Para o tribunal, antes de impetrar o habeas corpus, você deveria primeiro apresentar um pedido de reconsideração para o juízo prolator da decisão. Está correto esse entendimento do Tribunal de Justiça? Não está correto. Assim como na aula anterior, no episódio anterior, também sobre o episódio de hoje, nós temos um modelo de petição exclusivo que eu preparei para os assinantes do Tudo de Penal. Na sequência, eu projetarei na tela para você que me acompanha aqui pelo YouTube, para que você confira não somente a estrutura dessa petição, mas que você veja também o respaldo jurisprudencial e doutrinário, para que você não precise, antes de impetrar um habeas corpus, primeiro apresentar um pedido de reconsideração para o juízo de primeira instância. Vocês já viram, portanto, que a conclusão é que pode impetrar imediatamente. Juiz decretou a prisão preventiva, habeas corpus para o tribunal. Caio, mas em alguns casos, será assim oportuno submeter um pedido de reconsideração ao juízo da primeira instância? Sim. Em alguns casos, será oportuno, embora não seja impositivo, embora não seja obrigatório, embora não seja uma condição de admissibilidade do habeas corpus. Nós podemos aqui citar pelo menos 2 exemplos da prática criminal, que me parecem que aconselham sim que você, antes de impetrar o habeas corpus, primeiro apresente ao próprio juiz, prolator da decisão que decretou a prisão preventiva, um pedido de reconsideração, para que ele eventualmente volte atrás. Primeiro cenário destes 2 cenários que consigo imaginar aqui neste momento. A decisão que decretou a prisão preventiva,
é mais antiga. Não foi, portanto, uma impugnação que você deseja apresentar logo na sequência de uma audiência de custódia. É uma prisão preventiva decretada há 8 meses ou mesmo há mais de um ano. Se já passou um tempo suficiente da decretação da prisão preventiva e você não a impugnou lá atrás, convenhamos que não faz muito sentido que agora você já encaminhe um habeas corpus para o tribunal, já que aquele juiz pode revisar a necessidade da prisão preventiva que ele próprio decretou. Segundo cenário, muito comum. E aqui nós podemos, inclusive, trabalhar com aquele exemplo inicial da audiência de custódia. Vamos imaginar que ao final da audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva porque o réu, o flagranteado, não possuía trabalho lícito. Este é um fundamento adotado para decretar prisão preventiva em muitos casos, que porém não deve ser admitido, mas muitos juízes decretam a prisão preventiva porque o réu ou não tem residência fixa, ou aqui nesse nosso exemplo hipotético, não tem um trabalho lícito. Ele está desempregado. Ele não consegue demonstrar como ele se mantém financeiramente. No meu curso completo de audiência de custódia, que não está à venda de forma autônoma, está exclusivamente entre as aulas 11 a 16 ou 17 da plataforma do Tudo de Penal. Lá eu possuo uma aula sobre a estratégia de apresentação do pedido de liberdade, onde eu elenco vários julgados dos tribunais superiores que não admitem a decretação da prisão preventiva somente porque o réu não possui trabalho lícito, porque está desempregado. Mas neste seu caso, se o juiz decretou a prisão preventiva porque não há esse comprovante de uma ocupação lícita, e o réu trabalha sim, mas ele trabalha em um mecanismo mais informal. E você precisa depois correr atrás dessa documentação com alguns parceiros comerciais, alguém que demanda o serviço do seu cliente, como, por exemplo, freelancer ou qualquer atividade mais informal. Se você consegue essa documentação depois de alguns dias, convenhamos de novo, faz mais sentido que você, antes do habeas corpus, apresente um pedido de reconsideração para o juiz, já que, aparentemente, ele somente não concedeu a liberdade porque o réu não tinha esse comprovante de trabalho, e agora ele tem. Por isso, você irá apresentar um pedido de reconsideração, instruindo essa petição com comprovante de trabalho. Fora destes exemplos excepcionais, os tribunais de justiça que não conhecem de habeas corpus, porque não houve antes e previamente um pedido de reconsideração, estão absolutamente equivocados. E isso principalmente pelo seguinte motivo: não existe isso de primeiro pré-questionar a matéria para impetrar habeas corpus. O pré-questionamento é um requisito dos recursos de natureza extraordinária, recurso especial e recurso extraordinário. Não há essa necessidade, essa imposição legislativa de esgotar todos os assuntos na instância inferior para que somente depois impetre habeas corpus. Com estes comentários, que praticamente já resolvem bem a matéria, vamos aqui para a tela para eu mostrar para vocês alguns julgados dos tribunais superiores e também uma lição doutrinária. Deixa eu conferir se deu certo. Deu certo. Pois bem, modelo número 10 dos assinantes do Tudo de Penal. Habeas corpus para o STJ, já que contra uma decisão que deixa de conhecer de habeas corpus em tribunal, nós devemos manejar um habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça, contra o não conhecimento de habeas corpus por tribunal pela ausência de pedido de reconsideração. Então, vejam o modelo de habeas corpus com uma estrutura muito bem organizada e chegamos ao tópico principal. Impossibilidade de condicionar o conhecimento do habeas corpus à apresentação prévia de um pedido de reconsideração. Aqui apresento inicialmente um referencial normativo do habeas corpus, coloco na sequência o seguinte:
Assim, constatada uma ilegalidade ou abuso de poder no exercício da função jurisdicional da primeira instância, é possível impugnar o ato imediatamente perante o tribunal de segundo grau. A legislação processual penal não exige que primeiro a defesa técnica apresente um pedido de reconsideração ao juízo prolator da decisão que se pretende impugnar. E eu trago aqui uma lição doutrinária do grande advogado criminalista e também podemos colocar um dos teóricos do processo penal, Alberto Zacarias Toron. O Toron que tem uma excelente obra sobre habeas corpus, que é este livro. Habeas corpus, controle do devido processo legal, questões controvertidas e de processamento do habeas corpus. E na obra que ele coordena com o professor Badaró e outros autores de um código de processo penal comentado, ficou a cargo do Toron os comentários dos dispositivos do Código de Processo Penal sobre o habeas corpus. Vejamos, então, a argumentação do Toron a respeito deste assunto. Abro aspas, palavras do Alberto Zacarias Toron. Basta a ocorrência da ilegalidade, que acarrete um constrangimento ilegal para viabilizar o manejo do remédio heróico. A exigência de, nesses casos, se submeter previamente um pedido de reconsideração ao magistrado, apontado como coautor, leva, no mais das vezes, a um indevido prolongamento do próprio constrangimento que se quer combater. De outra parte, o formalismo relativo ao pré-questionamento está relacionado aos recursos de natureza extraordinária e não ao HC, que de resto pode ser concedido até mesmo de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E o Toron prossegue. Se o juiz do habeas corpus pode concedê-lo de ofício, divisando até mesmo questões postas na impetração, disso decorre que não há pré-questionamento de espécie alguma no julgamento de HC, sobretudo se a matéria foi veiculada, mas não apreciada pela instância de origem. Como consequência da desnecessidade do pré-questionamento, não há necessidade de se pedir previamente reconsideração da preventiva para o juiz, a fim de se impetrar habeas corpus. Exigir-se para o conhecimento do HC no tribunal a apresentação de pedido de reconsideração ao próprio juiz, que impôs o gravame cautelar, retardaria muito a impetração e prolongaria o sofrimento do preso. Neste sentido, ou seja, apontando para a proibição de condicionar o conhecimento do HC à apresentação prévia de pedido de reconsideração para a instância superior, para a instância inferior, nós temos aqui diversas decisões do STJ e do STF. Começamos por uma decisão da terceira sessão do STJ, no HC 223.026. É pacífico o entendimento nessa corte de que a decisão do juízo de primeiro grau que decreta a prisão preventiva é passível de impugnação direta junto ao Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Uma outra decisão da quinta turma, HC 46.452 do STJ. O decreto de prisão preventiva é ato judicial passível de impugnação pela via do HC, de competência do Tribunal Estadual, não se verificando a supressão de instância pela inexistência de pedido de revogação da prisão preventiva. Coloco ainda outras decisões do STJ e também do STF. Vejam essa decisão relatada pela ministra Rosa Weber, de 2012, no HC 114.083. Não pode corte recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, a prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos, negativa de jurisdição caracterizada. Finalmente, uma decisão mais antiga, porém ainda podemos considerar como atual, já que não superado o entendimento, da primeira turma do STF, no RHC 82045, relatado pelo grande ministro Sepúlveda Pertence. RHC 82045. O conhecimento do HC nos diversos graus de jurisdição independe de pré-questionamento na decisão impugnada.
Basta que a coação seja sobre a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se devesse pronunciar de ofício. Na sequência, neste modelo, eu fundamento objetivamente um pedido de liminar e, finalmente, encerramos a petição com a sugestão de alguns anexos. Conforme eu disse no início, uma petição de acesso exclusivo para os assinantes do Tudo de Penal. Para você que ainda não é assinante do Tudo de Penal, eu te convido a conhecer a nossa assinatura. Uma ferramenta indispensável para quem gosta de estudar ou trabalha com a matéria penal, direito penal, processo penal e execução penal. E mostro rapidamente para você que me acompanha aqui pelo YouTube, rapidinho, a tela das peças dos modelos de petição que nós já temos na nossa plataforma. Atualmente, em maio de 2023, são 11 modelos. Insisto, todos eles bem fundamentados, com doutrina, com jurisprudência atualizada. Não são apenas modelos de estrutura, mas sim modelos prontos para você utilizar na sua prática criminal. O modelo 10 é justamente sobre o assunto que nós tratamos aqui nesse episódio de hoje. No Tudo de Penal, possuímos não apenas modelos de petições, mas também aulas sobre temas penais e outras funcionalidades. Por apenas R$ 14,90 mensal, você assina o Tudo de Penal. Sim, é um preço muito em conta. Lá na plataforma nós temos, por exemplo, um curso completo de teoria e prática da audiência de custódia. Se eu fosse vender esse curso de forma autônoma, como diversas pessoas já me pediram, seguramente ele teria um valor próximo ou superior a R$ 200, sendo que a assinatura anual do Tudo de Penal fica por apenas R$ 178,80, 12 parcelas de R$ 14,90. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo episódio.